Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é o desafio de entender o Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, recentemente estava voltando de uma viagem de São Paulo e escrevi um textinho nas redes sociais falando do desafio e do elemento instigante do que é entender o Brasil, a complexidade do nosso país. Essa reflexão veio a partir da leitura da entrevista do José Genuíno. O Genuíno é um dos dirigentes mais importantes da história do PT, o cara que foi deputado federal mais de 6 vezes, se não me falha a memória, chegou a ir para o segundo turno na disputa pelo governo de São Paulo em 2002, é um cara que foi ministro no governo Lula, se não me falha a memória, foi assessor especial de defesa no governo Dilma. O José Genuíno é um cara que você pode ter várias críticas, discordâncias e tal, como eu tenho inclusive, mas é uma coisa inegável, o entendimento do cara do Brasil. A entrevista que ele deu para a revista Ópera, que está aparecendo aqui, o José Genuíno consegue debater geografia, economia, questão militar, defesa. Ele mostra um domínio da complexidade que é o Brasil, da história brasileira, das forças políticas, da geografia, da economia, da cultura, do folclore. Impressionante. Quando eu acabei a leitura dessa entrevista, a entrevista inclusive é grande, viu, gente? Mas leiam, é monumental, fantástica, é incrível. Estava debatendo com o Euclides Vasconcelos. Tô falando, Euclides, porra, essa entrevista do Genuíno é muito foda. Quantos dirigentes políticos hoje, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, vão conseguir falar do Brasil com tanta propriedade quanto o Genuíno? Eu não vou falar nome de ninguém, atenção. Mas olhem para os dirigentes, figuras públicas, parlamentares, intelectuais, ligados ao PT, ao PCdoB, ao PSOL, ao P, ao PCB e por aí vai. E pensem, quantos deles conseguem hoje, ou vão conseguir, se forem jovens, daqui a 20, 30 anos, debater economia brasileira, cultura, formação do Rio Grande do Sul, formação do Grão-Pará, cabanagem, a economia dos seringais na Amazônia e a pecuária no agreste pernambucano, a diferença da ocupação territorial e da formação étnico-racial na pecuária no agreste e da plantação, da produção de cana-de-açúcar no litoral e a geografia, as diferenças climáticas da faixa litorânea e o processo de concentração populacional na faixa litorânea e por que a economia do Rio Grande do Sul entrou em decadência nos últimos 25 anos e como foi o processo de ocupação do oeste brasileiro, a partir da famosa marcha para o oeste, ali no período varguista, e o que foi o Estado Novo, e quais são as consequências, e como se montou o aparato brasileiro, o que é o cangaço, e o que é a Guerra do Contestado, o que foi Canudos, sabe, tipo, quantos dirigentes, assim, na honestidade, conseguem isso? Eu tô lendo bastante Darcy Ribeiro, e veja, Darcy não era marxista, era um cara sério, cara apaixonado pelo povo brasileiro, era um cara que, se tivesse uma revolução brasileira, ele defenderia essa revolução brasileira, diferente que boa parte dos marxistas acadêmicos que, se tivesse uma revolução brasileira, iam pro exterior escrever textinho dizendo que a revolução está sendo autoritária. Eu tenho várias discordâncias com o Darcy, mas sabe uma coisa que é encantador no Darcy Ribeiro? O quanto o cara conhecia o Brasil. É impressionante. Tava comentando também com o Euclides. É impressionante o cara conseguir debater questão racial, religiões de matriz afro, futebol, carnaval, escola, universidade, forças armadas, produção agrícola, pecuária, agricultura familiar, papel do Brasil no mundo, produção de ciência e tecnologia, assim, uma visão global do que é a sociedade brasileira em toda a sua complexidade impressionante. Hoje, a gente tem uma tendência cada vez mais para um cosmopolitismo abstrato, para o colonialismo cultural e para debates de marxologia descolados da história brasileira. Então, vamos lá. Eu faço um desafio, você que é marxista, que acompanha meu canal. Eu tenho certeza que você sabe quem foi Trotsky, Stalin e Bukharin. Talvez Bukharin um pouco menos, mas Trotsky, Stalin e Bukharin, a maioria de vocês que estão vendo esse vídeo, vocês conhecem. Eu vou fazer um desafio para vocês. Vocês conseguem me falar o nome de 3 líderes da cabanagem?
Eu tenho certeza que você já leu algum texto falando sobre a Comuna de Paris. Você já leu um texto falando sobre a organização econômica do Quilombo dos Palmares? Eu tenho certeza absoluta que é muito provável que você já tenha ouvido falar da treta entre Lukács e Althusser, ou da polêmica entre socialismo num só país ou revolução permanente. Mas você consegue me explicar a divergência de projeto de revolução brasileira que está, por exemplo, na obra de Caio Prado Júnior, frente à obra de Clóvis Moura, ou na obra de Clóvis Moura e na obra de Nelson Werneck Sodré? Você consegue debater as divergências de projeto de revolução brasileira? E você, que é carioca, você consegue debater a realidade da Bahia? Você que é baiano, consegue debater a realidade do Amazonas? Você que é do Amazonas, consegue debater a realidade do Rio Grande do Sul? Você que é do Rio Grande do Sul, consegue debater a realidade do Espírito Santo? Entende? Veja, esse país é um país continental. Isso não é bravata. É um dado objetivo. Esse país é continental, ele é gigante. Ele tem um território ultra variado em termos de biomas, de climas, de adaptações produtivas. Ele tem mais de 210 milhões de habitantes. Ele tem uma complexidade gigantesca. Ele tem uma fragmentação regional gigante. De tal sorte que entender o Brasil é um desafio fudido. Ou difícil, sem palavrão. É gigantesco. E aí eu tenho uma preocupação de como a gente não está conseguindo formar novas gerações de militantes que tenham essa visão global, que se preocupem em pensar o Brasil como um todo. Tem um livro do Darcy Ribeiro que é muito bom, O Brasil como um Problema. Está aparecendo aqui. Pensar o Brasil como um problema a ser resolvido, tentar ao máximo ter uma visão de totalidade, tentar entender o país em todas as suas complexidades, tentar se apropriar do pensamento crítico brasileiro, deve ser uma tarefa de todo mundo que se diz comunista marxista. Isso significa abandonar os debates sobre a história do movimento comunista no mundo? Não. Isso significa não saber quem foi Trotsky e Stalin? Não. Isso significa não estudar a Comuna de Paris? Não. Mas a prioridade do movimento comunista enquanto sujeito coletivo, claro, dentro desse sujeito coletivo tem divisão social do trabalho, tem especialização teórica e política, mas veja, a tarefa do movimento comunista é ser um movimento político, cultural e teórico que promova desde já a descolonização cultural e teórica do país, um autoconhecimento da classe trabalhadora sobre si e sobre sua realidade nacional e latino-americana, e que consiga fazer com que a classe trabalhadora tenha plena ciência da sua história e dos seus dilemas estratégicos ontem e hoje. Então, assim, eu vou dizer uma coisa para vocês que pode ser muito dura. As escolas de samba do Rio de Janeiro vêm contribuindo mais para o povo brasileiro conhecer a sua história do que as organizações comunistas. É foda dizer isso, mas é verdade. A estação Primeira de Mangueira, nos últimos 5 desfiles de escola de samba, contribuiu mais para a gente conhecer a história brasileira do que as organizações comunistas. Ah, Jones, é um exagero. De verdade, eu acho, e eu estou disposto a debater isso com qualquer pessoa. Eu acho que falta no marxismo brasileiro passar por um processo de nacionalização, de conhecer mais sua história. Isso não nega o internacionalismo. Isso não nega a solidariedade ao povo palestino, ao povo cubano, ao povo da Coreia Popular, a todas as lutas que são tocadas na arena internacional. Isso não nega a necessidade, inclusive, fortalecer o movimento comunista internacional e um polo revolucionário no seio do movimento comunista internacional, com o protagonismo do Partido Comunista Turco, o TKP, do KKE da Grécia, do PCM do México, do PCV da Venezuela e por aí vai. Mas a gente precisa nacionalizar cada vez mais o nosso marxismo para a gente ter capacidade de compreensão, de entender a nossa realidade e desde já fazer uma luta para descolonizar teoricamente o nosso entendimento. Porque no Brasil, o colonialismo cultural anda casado com o liberalismo. É uma das armas do liberalismo, o colonialismo cultural. O pensamento liberal não existe no Brasil, a ideologia liberal não existe no Brasil em apartado do colonialismo cultural. Então, sorte que combater o liberalismo não é só dizer que liberal é ruim, não é só dizer que o Estado mínimo não existe, não é só dizer que não tem que cortar gastos e tal. Combater o liberalismo é
enfrentar essa visão fragmentada e limitada do país, é entender o Brasil em toda a sua complexidade, é descolonizar o nosso entendimento do país, é se apropriar profunda e radicalmente da nossa história, desde a história das lutas populares até a história dos debates teóricos estratégicos. Pô, volta e meia eu tô numa viagem e encontro alguém que fala assim: pô, Jonas, conheci Clóvis Moura a partir de você, não sabia quem era Clóvis Moura. Comecei a ler Vânia Bambirra a partir de você. Comecei a ler Rui Mauro a partir de você. E, pô, isso é massa, mas ao mesmo tempo é horrível. Sabe, tipo assim, todo militante comunista no Brasil deve saber quem é Clóvis Moura. Não necessariamente de ler, porque tem tempo, né? Você, enfim, não consegue ler tudo ao mesmo tempo. Mas tem que ser um negócio que entrou na militância comunista, você vai saber mais ou menos quem foi Clóvis Moura, quem foi Luiz Gama, quem foi André Rebouças, quem foi Teresa de Benguela, quem foi Lélia Gonzalez, o que é a cabanagem, o que foi o cangaço, o que foi a revolta do contestado, o que foi a comuna de Manaus, o que foi o tenentismo, percebe? Esse é o clima de movimento comunista que a gente tem que ter. Mas, infelizmente, o que mais existe hoje no Brasil é o jovem se aproxima do movimento comunista e ele começa a escolher a sua torcida na briga Trotsky-Stalin. E aí, repito, nada contra ler Trotsky-Stalin, mas eu quero saber se você, que lê muito essa briga entre Trotsky e Stalin, se você é capaz de pensar concretamente a Revolução Brasileira, a tomada do poder no Brasil, a construção do socialismo no Brasil. Tem uma famosa frase de Carlos Marighella que diz: o dever de todo revolucionário é fazer a revolução. A revolução no Brasil é uma revolução brasileira, com as particularidades brasileiras. E para a gente ter condição de operar essa revolução, a gente tem que conhecer as nossas particularidades. Então, camaradas, aceitem e abracem o desafio que é entender o Brasil. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.